A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o diácono Adão Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através desse canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da Palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da Palavra. Se não for inscrito neste canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro de Josué, do capítulo 6 ao capítulo 10. Vamos orar? Deus eterno e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a todos que entram neste canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cubra-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Josué, capítulo 6. A destruição de Jericó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas. E a arca da aliança do Senhor os seguia, e os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas. E a retaguarda seguia após a arca. Andando e tocando as buzinas iam os sacerdotes. Porém, ao povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia que eu vos diga: Gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, e entraram no arraial e ali passaram a noite. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiros adiante da arca do Senhor iam andando e tocando as buzinas. E os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia, e voltaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram a subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e os perturbeis. Porém toda a prata e o ouro, os vasos de metal, de ferro, são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor.
Gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto havia na cidade destruíram, totalmente a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até ao boi e ao gado miúdo e ao jumento. Raabe é salvo. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram Raabe e seu pai, sua mãe, seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente a prata, o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe, à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até os dias de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Sobre seu primogênito a fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Capítulo 7. O pecado de Acã. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zade, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai, e voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens para ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os seguiram, e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra, e sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos entregares na mão dos amorreus, para nos fazeres perecer? Antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante do inimigo. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o seu rosto. Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, furtaram, mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não sereis mais convosco, senão desarraigar o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos não poderás suster-se, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vós chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e as famílias que o Senhor tomar se chegará por casa, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado no fogo, ele e tudo quanto tiver,
porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá. Fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zabde. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel. Faze confissão perante ele e declara-me agora o que fizeste. Não vos ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos de uma boa capa babilônica 200 siclos de prata e uma cunha de ouro, do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por debaixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zera, a prata, a capa, a cunha de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: Por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Capítulo 8. A destruição de Ai. Então disse o Senhor a Josué: Não temas e não se espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te, sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei, salvo que para vós tomareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscada a cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir-se contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valorosos e enviou de noite. E deu-lhes ordem, dizendo: Olhai, ponde-vos de emboscada contra a cidade, por detrás dela, não vos alongueis muito na cidade, e estai todos vós atentos. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E será que quando nos saírem ao encontro, como antes, ficaremos diante deles? Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porquanto dirão: fogem diante de nós como antes. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós das emboscadas e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la dará nas vossas mãos. E será que, tomando vós a cidade, queimá-la-eis, conforme a palavra do Senhor fareis? Olhai que vô-lo tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. E levantou-se Josué de madrugada e contou o povo, e subiram ele e os anciões de Israel adiante do povo contra Ai. E subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e aproximaram-se e chegaram-se defronte da cidade, e alojaram-se do lado norte de Ai, e havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens, e pô-los de emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. E puseram o povo todo o arraial que estava ao norte da cidade, e a emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite até ao meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e todo o seu povo se apressaram e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate, ao tempo determinado defronte das campinas. Porém ele não sabia que se achava uma emboscada contra eles atrás da cidade. Josué, pois, e todo o Israel fingiram estar feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto.
Por isso todo o povo que estava na cidade foi convocado para seguir, e seguiram a Josué, e foram afastados da cidade. E nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel, e deixaram a cidade aberta, e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou e apressadamente do seu lugar, e estendendo ele a sua mão, correram e entraram na cidade e a tomaram, e apressando-se puseram fogo na cidade. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam e viram que a fumaça da cidade subia aos céus, e não puderam fugir nem para uma parte nem para outra, porque o povo que fugia para o deserto se voltou contra os que o seguiam. E vendo Josué a todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram aos homens de Ai. Também aqueles da cidade lhes saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de um lado e outros de outra parte, e feriram-nos até que se nenhum deles sobreviveu, nem escapou. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo no deserto, onde tiveram seguindo, e havendo caído todos os fios da espada, até serem consumidos todos os Israel, foi para Ai e feriu a fio de espada. E todos os que caíram aquele dia, assim, homens como mulheres, foram 12.000 homens, foram 12.000 todos os moradores de Ai, porque Josué não retirou a sua mão que estendera com a lança até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Não somente os israelitas saquearam para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor que tinha ordenado a Josué, queimou, pois, Josué e Ai a tomou num montão perpétuo em ruínas até o dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou no madeiro até a tarde, e ao pôr do sol ordenou Josué que seu corpo fosse tirado do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. A adoração em Ebal. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme ao que está escrito no livro das leis de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se moverá instrumento de ferro, e ofereceram sobre ele o holocausto ao Senhor, e santificaram ofertas pacíficas. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com os seus anciões e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um lado e de outro lado da arca, perante o sacerdote. Levitas que levaram a arca da aliança do Senhor, assim mesmo, assim estrangeiros como naturais, metade deles em frente ao monte Gerizim e a outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara, para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em voz alta todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres, os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Capítulo 9. O acordo com os gibeonitas. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam aquém do Jordão, da montanha e nas campinas, em todas as costas da grande mar e frente do Líbano, os heteus, os amorreus e os cananeus, os fariseus e os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles em comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, puseram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si. E todo o pão que fizera para o caminho era seco e bolorento. E vieram Josué ao arraial e Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra
distante. Fazei, pois, agora acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: talvez habitais no meio de nós, como, pois, faremos acordo convosco? Então disse Josué: nós somos seus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós e de onde vindes? Eles responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez os 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso, nossos anciões e todos os moradores da vossa terra nos falaram, dizendo: tomai em vossas mãos provisões para o caminho. Ide-lhes e ao encontro e dizei-lhes: nós somos vossos servos. Fazei, pois, agora acordo conosco. Este nosso pão tomamos quente nas nossas casas para nossa provisão no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E estes odres que encheram de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos. Estas nossas roupas e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de que fizeram um acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque partindo a Josué e Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. E suas cidades eram Gibeão, Sefira, Berote e Kiriat-Jearim. E os filhos de Israel não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não lhes podemos tocar. Isto, porém, lhes faremos: conservaremos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que não lhes fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes disseram. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que vos enganastes, dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem sacerdotes de lenha, nem tiradores de água para a casa do seu Deus. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que a vós daria toda essa terra e destruiria todos os moradores da terra diante de vós. Queremos muito, pois, vossas vidas por causa de vós. Por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão. Faze-nos aquilo que te pareça bom e reto. Assim, pois, lhes fez o Senhor das mãos dos filhos de Israel, e não as mataram. E naquele dia Josué os fez achadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que ele escolheste. Gibeão é cercado por 5 reis. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente, e fizeram a Ai o seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, porque os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Temeram muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai. E todos os seus homens valentes, pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou a Roão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: sobe a mim e ajuntai-me, firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis, os amorreus, o rei de Jerusalém e o rei de Hebron,
o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. Eles e todos os seus exércitos sitiaram a cidade e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não tireis as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué a Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temais, porque os tenho dado na sua mão, nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeão, e perseguiu-os pelo caminho de sobre a Bet-Horon, e feriu-os até a Zeca e a Maquedá. E sucedeu que, surgindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram. E foram muito mais os que morreram daquelas pedras de Saraiva do que o Senhor de Israel mataram a espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. Josué mata os 5 reis. Aqueles 5 reis foram, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. E disse, pois, Josué: arrastai grande pedra à boca da cova e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais, persegui vossos inimigos e atai os que vão ficando para trás. Não os deixe entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vô-lo deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué os filhos de Israel, de os ferir com grande matança até consumi-los, e ao que ficaram deles se retiraram às cidades fortificadas. Todo o povo voltou em paz a Josué ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abre a boca da cova e trazei-me para fora aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e trouxeram aqueles 5 reis para fora da cova, e o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, e o rei de Jamute, o rei de Laques e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães, todos os homens de guerra que foram com ele: chegai e ponde vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram seus pés sobre o pescoço deles. Então Josué disse-lhe: não temais, nem vos espanteis, enforcai-vos e animai-vos, porque assim o fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejastes. E depois disso Josué os feriu e os matou, e os enforcou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que ao pôr do sol deu Josué ordem que os tirassem do madeiro e lançaram-no na cova, onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até o dia de hoje. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá e feriu-a a fio de espada, bem como o seu rei totalmente, e destruiu todo o povo que nele havia, sem nada deixar, e fez o rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbina e pelejou contra ela. E também o Senhor deu a mão de Israel a ela e a seu rei, e feriu a fio de espada, e ela e a todos os que nela estavam, sem nada deixar, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou-se
de Libna a Laques, e sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laques nas mãos de Israel, e tornou no dia seguinte e a feriu a fio de espada, ela e a todos que nela estavam, conforme a tudo que fizera a Libna. Então Gorão, rei de Gezer, subiu a ajudar a Laques, porém Josué feriu a ele e ao seu povo, até não deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele passou a Laques, a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a fio de espada, e a todos os que nela estavam destruiu totalmente no mesmo dia, conforme a tudo que o Senhor, tudo o que fizera a Laques. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom e pelejaram contra ela, e a tomaram e feriram a fio de espada assim aos seus reis, como a todas as suas cidades, e a todos os que nelas estavam, e ninguém deixou com vida, conforme a tudo quanto lhe fizera a Eglon, e a destruiu totalmente, a ela e a todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele tornou a subir a pelejar contra ela, e tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades, e as feriu a fio de espada. E todos os que nela estavam destruíram totalmente, nada deixaram como fizera a Hebrom, e assim fez a Debir e ao seu rei, como fizera a Libna e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas ao sul e a campina, e as descidas das águas, e a todos os seus reis nada deixou, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara ao Senhor seu Deus. E Josué os feriu desde Cádiz Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gozan até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos os reis e as vossas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué e todo o Israel com ele voltou a Arraial em Gilgal. Glória a Deus, louvado seja Deus para sempre. Vamos orar? Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Agradeço, Senhor, pela leitura da vossa santa palavra. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento à palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado, meus irmãos, por ter acompanhado a leitura da Santa Palavra. Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia.